A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 115 do nosso podcast A Bíblia em um ano, continuamos a leitura do livro de 1 Samuel, nos seus capítulos 11 e 12, e também leremos o Salmo 31. 1 Samuel, capítulo 11. Então Naás, o amonita, marchou contra Jabes de Galaade e a sitiou. Todos os homens de Jabes disseram a Naás: Faze uma aliança conosco e nós te serviremos. Respondeu-lhes Naás, o amonita: Farei aliança convosco com esta condição: eu arrancarei de todos vós o olho direito, pois assim farei uma afronta a todo Israel. Os anciãos de Jabes disseram-lhe: Espera 7 dias. Vamos enviar mensagens a todo o território de Israel. Se não houver quem nos defenda, nos entregaremos a ti. Os mensageiros chegaram a Gabaá de Saul e contaram tudo ao povo, e todo o povo chorou em alta voz. Naquele momento, Saul chegava do campo conduzindo os bois. Perguntou: Que há com o povo que chora? Contaram-lhe então o que haviam dito os homens de Jabes. Ao ouvir essas palavras, Saul foi tomado pelo Espírito de Deus e inflamou-se em grande ira. Tomou uma junta de bois e os fez em pedaços, que mandou a todo o território de Israel por mensageiros que diziam: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. O temor de Deus abateu-se sobre o povo, e eles partiram como um só homem. Em Bezeque, Saul os contou. Eram 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. Disse então aos mensageiros que tinham chegado de volta: Assim falareis aos homens que estão em Jabes de Galaade: Amanhã, quando o sol se aquecer, virá a vossa salvação. Os mensageiros foram então dar essa notícia aos homens de Jabes, os quais se alegraram. Os homens de Jabes comunicaram a Naás: Amanhã nos entregaremos a vós, e então fareis conosco o que parecer bem aos vossos olhos. No dia seguinte, Saul dispôs o povo em 3 colunas. Ao raiar do dia, invadiram o acampamento e combateram os amonitas até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se dispersaram. Não houve 2 que ficassem juntos. O povo disse então a Samuel: Quem é que disse: Saul não reinará sobre nós? Dá-nos esses homens, vamos matá-los. Mas Saul disse: Ninguém será morto hoje, porque hoje o Senhor realizou a salvação de Israel. Depois Saul disse ao povo: Vinde, vamos a Gilgal e instauremos ali o reino. Então todo o povo se reuniu em Gilgal e proclamaram Saul rei diante do Senhor em Gilgal. Imolaram sacrifícios de paz diante do Senhor, e Saul alegrou-se muito ali com todos os homens de Israel.
Capítulo 12. Então Samuel disse a todo Israel: Eu ouvi a vossa voz em tudo o que me pedistes, e constituí um rei sobre vós. Agora caminhará à vossa frente o rei. Eu já envelheci, meus cabelos estão brancos, meus filhos estão no meio de vós. Eu tenho caminhado à vossa frente desde a minha mocidade até hoje. Eis-me aqui, podeis testemunhar contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. De quem tomei um boi? De quem tomei um jumento? A quem prejudiquei? A quem oprimi? De quem tenho recebido suborno para fazer vista grossa em seu favor? Eu vos restituirei. Responderam eles: Tu não nos prejudicaste, não nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Samuel declarou: O Senhor é testemunha contra vós, e seu ungido é hoje testemunha de que nada achaste em minhas mãos. E o povo respondeu: Ele é a testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha, ele que constituiu Moisés e Arão, e fez sair nossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos de pé. Eu vou entrar em juízo contra vós diante do Senhor, a respeito de todos os benefícios que o Senhor fez por vós e por vossos pais. Quando Jacó foi para o Egito e os egípcios os oprimiram, vossos pais clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão, e fez sair os vossos pais do Egito, para fazê-los habitar nesse lugar. Eles, porém, esqueceram o Senhor, seu Deus, e ele os entregou à mão de Sísara, chefe do exército de Azor, e à mão dos filisteus, e à mão do rei de Moabe, que os combateram. Depois disso, clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, porque abandonamos o Senhor e servimos aos ídolos de Baal e de Astarte. Agora livra-nos das mãos dos nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal, Badã, Jefité e Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos em redor, e assim pudesses habitar com segurança. Quando, porém, vistes que Naás, rei dos Amonitas, vinha contra vós, dissestes-me: Não, um rei deve reinar sobre nós, embora o Senhor, vosso Deus, seja vosso rei. Aí está o rei que escolhestes e pedistes. Deus constituiu um rei sobre vós. Se temerdes a Deus e o servirdes, se lhe obedecerdes e não vos opuserdes ao que ele vos disser, vós e o vosso rei estareis seguindo ao Senhor vosso Deus. Se, porém, não obedecerdes à voz do Senhor, mas fordes rebeldes ao mandato do Senhor, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei, a ponto de vos aniquilar. Agora, pois, ficai de pé, e vede o grande prodígio que o Senhor vai realizar diante de vós. Acaso não é hoje a colheita de trigo? Pois bem, invocarei o Senhor, e ele mandará trovões e chuva, e reconhecereis e vereis como foi grave o pecado que cometestes aos olhos do Senhor, ao pedirdes um rei para vós. Então Samuel invocou o Senhor, que mandou trovões e chuvas naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de temor do Senhor e de Samuel. Todo o povo suplicou-lhe: Intercede por nós, teus servos, ao Senhor teu Deus, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de ter pedido um rei para nós. Samuel disse então ao povo: Não tenhais medo. É verdade que cometestes um grande erro. Somente não vos afasteis do Senhor, mas servi-o de todo o coração. E não vos desvieis seguindo ídolos vãos, sem utilidade e incapazes de salvar, pois nada são. Certamente o Senhor não se esquecerá do seu povo, em consideração a seu grande nome, pois o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, jamais me aconteça de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós e de vos mostrar o caminho bom e reto. Temeis somente ao Senhor, e servi-o na verdade e de todo o coração, pois vistes coisas grandiosas que ele realizou entre vós. Se, porém, perseverardes no mal, vós e vosso rei perecereis. Salmo 31. Em ti, Senhor, espero, não seja eu confundido eternamente. Pela tua justiça, liberta-me. Inclina para mim o teu ouvido. Apressa-te para livrar-me. Sê para mim o rochedo onde me abrigue, a casa fortificada para que me salves, pois a minha fortaleza e meu refúgio és tu. Por causa do teu nome me guiarás e apacentarás. Tira-me da armadilha que esconderam para mim, pois tu és a minha fortaleza. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor Deus fiel. Odeias os que seguem ídolos vãos, enquanto eu é no Senhor que espero.
Eu exulto e me alegro na tua misericórdia, por teres olhado para a minha humilhação. Reconhecestes as angústias de minha alma, e não me deixaste preso nas mãos do inimigo. Colocaste meus pés no lugar espaçoso. Tem piedade de mim, Senhor, pois estou atribulado. Os meus olhos se consomem de tristeza, a minha alma e o meu corpo, pois minha vida definha na dor, e os meus anos em gemidos. Minha força enfraqueceu-se na aflição, e meus ossos ressecaram-se. Tornei-me o opróbrio de todos os meus inimigos, e para meus vizinhos e conhecidos fui causa de horror. Quem me via pelas ruas fugia de mim. Fui entregue ao esquecimento como um morto, tornei-me como um vaso quebrado. Ouvi as injúrias de muitos, o terror ao redor. Quando se reuniam juntos contra mim, seu plano era tirar a minha vida. Quanto a mim, espero em ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus, em tuas mãos está a minha sorte. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos que me perseguem. Ilumina a tua face sobre o teu servo. Salva-me pela tua misericórdia. Senhor, que eu não me decepcione quando te invocar. Envergonhem-se os ímpios e fiquem mudos no Sheol. Fiquem mudos os lábios enganadores, que falam insolências contra o justo, com soberba e desprezo. Como é grande tua bondade, Senhor, que reservaste aos que te temem. Tu a consumaste para os que esperam em ti, à vista dos filhos dos homens. Tu os esconderas no segredo da tua face, longe das intrigas humanas. Na tua tenda os protegerás, longe das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, porque maravilhosamente mostrou-me a sua misericórdia, numa cidade fortificada. Na minha ansiedade falei. Fui excluído da vista dos teus olhos, mas ouviste a voz de minha súplica, quando eu clamava por ti. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor defende os seus fiéis, mas trata com rigor os que agem com soberba. Sede corajosos e fortaleça-se o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Eu, Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, escuto com você os textos do livro de 1 Samuel. Hoje nós ouvimos que, por causa de Naás, o amonita, que perseguia os habitantes de Jabes, todo o povo se pôs a gritar e a chorar. E diante desta situação, Saul questionou: que há com o povo que chora tanto? E Saul, sabendo do porquê do choro, foi tomado pelo Espírito de Deus e, além de indignado, anunciou ao povo: virá o vosso socorro. É uma grande esperança que é proclamada por Saul. Virá o vosso socorro. E nós podemos saber hoje que este socorro do povo vem do Senhor. Fruto deste anúncio é que o povo de Jabes se alegrou. E depois os amonitas, sob a liderança de Saul, são vencidos. E então, em Gilgal, novamente Saul é proclamado rei. Mais uma vez se afirma a proclamação do reinado de Saul. No capítulo 12, Samuel, que conduzia o povo, entrega a liderança do povo ao rei Saul. O povo desejava um rei e Samuel apresenta o rei Saul ao povo, com a recomendação de que, se o povo servir o Senhor de verdade e o amar de todo o coração e não fizer o contrário daquela que é a vontade de Deus, este povo será amparado, protegido, ajudado pelo Senhor. Por isso, o conselho de Samuel: não vos afasteis do Senhor, servi-o de todo o coração. Talvez nós, para a nossa vida,
possamos escutar 2 grandes conselhos destes textos que ouvimos hoje. Em primeiro lugar, que o choro, os gritos e a alegria fazem parte da nossa vida. O povo de Deus chorou quando passou pelo sofrimento, mas se alegrou com a boa nova que lhe foi anunciada, de que o seu socorro estava no Senhor. Dor e alegria fazem parte da vida, mas a alegria sempre impera quando sabemos que é o Senhor que nos conduz. Um segundo grande convite para nós hoje é servir ao Senhor de todo o coração. O coração é o centro da vida, é o centro das decisões. Quando o nosso coração, como dizemos também na missa, está em Deus, toda a nossa vida se planifica, porque é nele que nós encontramos a razão do nosso viver. Servir ao Senhor de todo o coração é o grande convite para nós. E quando servimos o Senhor de todo o coração, também nos abrimos para dizer com o salmista de hoje, do Salmo 31 que rezamos neste dia: tende coragem e um coração firme, vós todos que esperais no Senhor. O nosso coração está em Deus, por isso o nosso coração está firme, sustentado no Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe, também pela escuta e vivência da palavra. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!